Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar sobre a Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês aconteceu durante o Brasil regencial. Dom Pedro ainda era criança nisso. Foi em janeiro de 1835, em Salvador, na Bahia. Salvador era a cidade mais negra e africana do Brasil. A população de escravizados na Bahia era gigantesca. A maioria desses escravizados vieram da costa ocidental da África. Muita gente veio do Benin, Nigéria, e havia uma população grande de muçulmanos. Esses muçulmanos eram chamados de Malê. Malê é um termo iorubá de Imalê. Imalê significa muçulmano em Iorubá. Não quer dizer que toda a população iorubá era muçulmana, mas uma grande parte era. E eram escravizados diferenciados, porque eles eram escravizados urbanos. Eles não eram igual ao que a gente pensa, aquele escravo que trabalhava no engenho, cortando cana. Eles eram pessoas mais sofisticadas. Por quê? Eles sabiam ler. Eles sabiam ler, sabiam escrever. Escreviam em árabe e liam em árabe. Mas muitos tinham profissão, uma profissão que os destacavam do pessoal do campo, do cortador de cana. Muitos eram operários da construção civil, eram pedreiros, carpinteiros, eram alfaiates, sapateiros, trabalhavam também como cirurgião barbeiro, marinheiros, trabalhavam no cais do porto. Então eles tinham profissão. Eles eram chamados de pretos de ganho ou negros de ganho. Eles viviam em locais que eram chamados também de cantos de trabalho. Eles não viviam em senzala. Eles tinham um afastamento do Senhor. Então eles não viviam nas senzalas. Isso dava para eles um jeito de conversar, falar sobre o que estava acontecendo, se organizar. E os malês, eles tinham um problema sério. Quando chegavam aqui no Brasil, eles perdiam um nome, ganhavam o nome cristão e eram forçados ao batismo. Isso para eles era uma afronta. O que eles queriam é que a sua liberdade religiosa fosse respeitada. Não houve secretismo como os outros africanos que vieram para o Brasil e fizeram sincretismos, que eles cultuavam os orixás. Aí misturou um pouco da religião católica com a religião africana, de matriz africana. Com os malês não tinha isso. O Alcorão e o profeta são intocáveis. Você não pode mudar isso. Então a revolta deles era uma revolta que era praticamente uma revolta sobre religião. Eles não queriam mudar a religião deles. Então eles pensaram no dia 24 para 25 de janeiro de 1835, que esse mês é o mês do Ramadã. Então isso também já tem um simbolismo. Um dos líderes da revolta foi Manuel Calafate. Ele era um liberto, Nagô, que teve papel fundamental na organização. E também tinha um líder espiritual, que na época ele estava preso, Pacífico Licutan. Esse cara já era um senhor e ele era um mulá. Mulá é um líder religioso. E também houve o papel feminino. Isso ainda é discutido, muita gente discute se ela participou ou não. Luísa Marim, ela é citada com os historiadores como fundamental, porque ela era uma negra liberta que trabalhou com os malês trocando mensagens. Ela criou praticamente uma rede de mensagens, que isso foi fundamental. Como eles sabiam ler e escrever, então eles conseguiam passar pelos escravos, pelos negros de ganhos, pelas quituteiras, os vendedores, o pessoal que carregava aquelas cadeirinhas. Isso é a mensagem escrita e ia chegando a todo mundo. Todos que sabiam ler eram alcançados por essa mensagem. Então aquele lance do telefone sem fio não existia. Então os malês eram tão organizados que fizeram isso. A revolta ia acontecer na madrugada.
eles estavam em oração, fazendo sua oração para começar a revolta. O plano, segundo a maioria dos autores, diz que eles queriam criar um Estado Islâmico, não um califado, como muita gente diz que eles queriam criar um califado, porque não tinha essa figura do califa, como hoje o Daesh tentou fazer isso no Oriente Médio. Eles queriam criar um Estado Islâmico. Esse Estado seria o seguinte, segundo alguns historiadores, eles matariam todos os cristãos, brancos ou negros, matariam também os chamados mestiços, os mulatos, e escravizariam os crioulos. Os crioulos são negros nascidos na América. Então eles iam escravizar essa turma. Eles não lutaram em momento algum pela liberdade da escravidão, o fim da escravidão, pela liberdade religiosa de outras etnias. O que eles queriam era instalar um Estado Islâmico na Bahia, em Salvador, principalmente, seria a capital desse Estado Islâmico. Mas o negócio não deu certo, porque eles foram traídos. A polícia bateu aonde eles estavam, na casa onde eles estavam rezando, se preparando para o levante. Quando os policiais bateram, aconteceu que vários guerreiros saíram porta fora, portando porretes, facas, machados, e partiram para dentro dos policiais, em plena Salvador, nas ruas de Salvador. E os policiais tiveram a coragem de correr, saíram correndo e foram se esconder nos quartéis. Só que os malês tinham um problema. A quantidade de malês era pouca, não tinha muito malê. Se calcula que foram uns 600 malês. Eles foram pelourinho, atacaram a delegacia, os quartéis, mas os soldados logo se reorganizaram e partiram para o contra-ataque. Os soldados, além de ser mais disciplinados, eles portavam armas de fogo. Os malês eram uma turba e eles partiam pelas ruas de Salvador gritando Allahu Akbar, Deus é grande. Isso era o chamado para os outros muçulmanos aderirem à causa. Dizem que outros escravizados, mesmo de matriz africana, também apoiaram os malês. Houve uma batalha, e essa batalha foi rápida, foi uma escaramuça, mais para escaramuça do que outra coisa. Os malês foram levados até o cais. Ali, eles ficaram presos entre o mar e as baionetas. Muitos tentaram pular na água para fugir, tentaram escapar e não conseguiram. A repressão após isso foi violentíssima. Qualquer um que fosse pego com uma escrita em árabe era preso, era considerado malê. Os malês sofreram uma série de castigos. Um deles era a chibata. O Pacífico Licutã, ele foi condenado a 2.000 chibatadas. Manuel Calafate também recebeu as chibatadas, 2.000 chibatadas. A Luísa Marim, ela fugiu para o Rio de Janeiro. E muita gente foi fuzilada, outros foram fuzilados, foram para o exílio e foram expulsos aqui mesmo do Brasil, eles foram exilados para o Benin. E foi até para eles até muito bom, porque eles chegaram no Benin e são os chamados de Agudá. São os brasileiros que vieram para lá. E lá eles fizeram parte da sociedade do Benin, porque eles trouxeram vários conhecimentos que o povo de lá não tinha, principalmente essa parte do pedreiro, da alvenaria, construção com alvenaria. Muitas mesquitas, a principal mesquita do Benin foi feita por brasileiros. Ela parece até uma igreja cristã, mas na verdade é uma mesquita. E muitos conseguiram posições, porque eles tinham profissões que lá eles não tinham, aqueles carpinteiros, pedreiros, sapateiros, conseguiram se tornar, entre aspas, uma classe média culta, que influenciou até a política do Benin. Mas o medo da elite brasileira era tamanho, porque os malês não estavam só em Salvador, também em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Salvador era o maior local
onde existia uma população islâmica muito grande. Mas no Rio de Janeiro, que era a capital, em Pernambuco, também existia isso. E eles tinham um medo muito grande de um Haiti, houvesse uma revolta a nível do Haiti. Os caras lendo, sabendo ler, com uma religião que não se curvava ao catolicismo, eles eram um perigo. A única coisa que o Império fez foi expulsar essa gente e dar um fim. Muitos muçulmanos se converteram, outras religiões também acabaram se convertendo ao catolicismo, mas o João do Rio, ele diz que muitos malês ainda resistiam. Ele conheceu pelo menos uns dois malês, líderes religiosos, já velhinhos, e conversou com ele e dizia que existia ainda uma resistência. Quase 200 anos depois, a revolta ainda permanece um dos grandes episódios da nossa história. Tem até um filme que se chama Malês. O filme eu vi, pena que o filme não é o que eu esperava. O filme é quase um documentário, ele serve para passar na sala de aula, mas como cinema, infelizmente, ele é muito fraco. Porque o filme chama Malês e você fica esperando a revolta o tempo todo, não é um Espartacus. Os diálogos são pobres, podia ter sido feito uma coisa melhor. Eu acho que o roteiro foi feito por alguém que faz novela. Parece aquelas novelas da Globo. O filme não chega a ser horroroso, mas é muito fraco. Então, gente, espero que tenham gostado e até uma próxima aventura. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.